Este é o Efemérides Efêmeras, onde você descobre o que aconteceu hoje no passado. Em 16 de novembro de 1131, terminou a história da primeira mulher a escrever um livro de medicina. Dobrodeia Mstislavna nasceu em Kiev por volta de 1108. Era filha do príncipe de Kiev, Mstislav I e Cristina Ingesdotter da Suécia. Por volta de 1122, ela se casou com Alexios Comneno, o filho mais velho do imperador bizantino João II Comneno, que dividiu o trono com o filho. Por isso, Dobrodeia recebeu o título de imperatriz e o nome cristão de Irene, em homenagem à sua sogra. Mas segundo algumas fontes, ela teria na verdade recebido o nome cristão de Eupráxia ou Eudoca. Mas de qualquer forma, vamos continuar a chamar ela de Dobrodeia. Na corte imperial, ela fez parte de um círculo de mulheres intelectuais, formado por Ana Comnena, tia de Alexios, e era conhecida como patrona de astrólogos e estudiosos. Dobrodeia foi incentivada a desenvolver seu próprio interesse acadêmico e demonstrava fascinação por métodos de cura. Uma de suas bases foi a medicina da Grécia Antiga, principalmente de Galeno. Ela traduziu alguns dos seus escritos para o eslavo oriental antigo, tornando esse conhecimento mais acessível no leste europeu. A partir dessas pesquisas, ela escreveu um tratado médico intitulado Unguentos, ou Alima em grego, que se acredita ser o primeiro tratado médico escrito por uma mulher, onde o foco principal era o estudo e a criação de pomadas e bálsamos medicinais para tratamentos. Um exemplo de receita é voltada para problemas dentários. Ela recomendava a seguinte receita para dentes moles e com sangramento gengival, abre aspas, contra gengivas retraídas e dentes sangrando, dentes bambos, mau hálito e contra todas as outras dores dentárias, misture chifre em pó de cervo com vinho, espalhe-o ao redor do dente solto e ele irá parar de oscilar. Fecha aspas. Nos fragmentos encontrados de seu tratado, é possível encontrar sobre a higiene do casamento, o período de gravidez e o período de nascimento. Há uma seção dedicada à higiene nutricional, caracterizando propriedades frias e quentes dos alimentos, que seriam conceitos básicos e receitas de nutrição dietética. Ela ainda fala sobre doenças externas e recomendações para o uso de pomadas no tratamento de doenças de pele. E ainda aborda o uso de massagens terapêuticas, inclusive no tratamento de doenças cardíacas e gástricas. Não se tem muitas informações sobre outras atuações ou sua vida em Constantinopla, nem mesmo a causa do seu falecimento, exceto que Dobrodeia partiu em 16 de novembro de 1131, provavelmente em Constantinopla. Em 17 de novembro de 1889, aconteceu a primeira repressão popular da República Brasileira. Mesmo com a aprovação de leis contra a escravidão, como a Lei do Ventre Livre de 1871, os senhores de escravos insistiam que essas crianças deveriam continuar sob o seu controle até a maioridade, numa espécie de escravidão disfarçada, deixando claro que para a população negra, a lei escrita nunca garantia de fato a liberdade. E mesmo após a Lei Áurea de 1888, surgiram denúncias de que ex-escravizados eram frequentemente mantidos na mesma situação, especialmente nas áreas mais afastadas do Brasil, já que a abolição não garantiu terra, trabalho e nenhuma proteção legal contra a violência. A sensação era de que a liberdade poderia ser retirada a qualquer momento. Quando a República foi proclamada em 15 de novembro de 1889, a notícia chegou para a população negra como algo potencialmente catastrófico. Rumores começaram a se espalhar de que a República poderia revogar a abolição, já que militares republicanos eram aliados de grandes proprietários de terra, que por sua vez estavam descontentes com a lei aprovada pela monarquia no ano anterior. Com medo batendo a porta, cerca de 3.000 ex-escravizados saíram às ruas de São Luís no dia 17 de novembro de 1889. Eles marcharam em direção à sede do jornal republicano O Globo, que era porta-voz da elite republicana. O protesto tinha um motivo: garantir que eles não aceitariam que a sua liberdade fosse retirada. Quando chegaram, o prédio do jornal estava protegido por 12 soldados armados, e sem motivo aparente abriu fogo contra a multidão. Várias pessoas foram atingidas pelos tiros e 4 faleceram, e um recado direto das elites republicanas sobre quem poderia ou não participar da vida política. E a violência continuou quando os feridos foram para o hospital buscar ajuda. Além de ouvir do médico responsável em que barulho de branco preto não se mete, diversas pessoas foram presas e submetidas a palmatórias, restrição de alimentação e raspagem forçada do cabelo, punições típicas das fazendas escravistas. Em 18 de novembro de 1910, aconteceu uma Black Friday organizada pelo feminismo. Na campanha eleitoral de 1910, o candidato do Partido Liberal Herbert Asquith
assumiu o compromisso de apresentar uma lei que daria direito de voto a cerca de 1 milhão de mulheres no Reino Unido. A organização sufragista União Social e Política das Mulheres, liderada por Emmeline Pankhurst, apoiou a campanha de Asquith, que acabou sendo eleito, e as manifestações foram suspensas a pedido do novo primeiro-ministro. Ele até começou a tramitar o projeto no parlamento, mas acabou deixando de lado à medida que o ano ia avançando. Diante dessa frustração, as sufragistas organizaram uma grande manifestação para pressionar o governo a prosseguir com o projeto. Ao meio-dia da sexta-feira de 18 de novembro de 1910, cerca de 300 mulheres se reuniram em Westminster para um comício organizado pela União Social e Política das Mulheres. De lá, elas marcharam em direção ao parlamento, com o objetivo de entregar uma petição ao primeiro-ministro, mas ao chegarem lá, Asquith se recusou a recebê-las. Enquanto as mulheres se aproximavam da praça do parlamento, foram recebidas por policiais e uma multidão de homens civis. Durante as 6 horas seguintes, as sufragistas sofreram as mais diversas agressões físicas e psicológicas por parte dos homens, policiais e civis, o que incluía assédio sexual. Foi até criado um posto de primeiros socorros improvisados para atender as mulheres feridas. Os exemplos que mais geraram repercussão foram das sufragistas Ada Wright e Rosa May Billinghurst. A imagem de Ada sendo agredida foi capa de jornal no dia seguinte. Rosa May era cadeirante e os policiais a tiraram da cadeira e removeram as válvulas das rodas para impedir que ela se movesse. No final de dezembro daquele ano e em janeiro de 1911, 2 manifestantes faleceram em decorrência dos ferimentos sofridos. No final do dia, 115 mulheres foram presas, mas liberadas no dia seguinte. Winston Churchill, que era secretário de Estado na época, se recusou a investigar as agressões e o governo deixou o caso por isso mesmo. O evento, que ficou conhecido como Black Friday, teve um grande impacto na luta das sufragistas, que se tornaram mais radicais, uma vez que o diálogo não tinha funcionado, e passaram a utilizar técnicas das manifestações que permitissem a fuga das manifestantes quando a polícia começasse os ataques. As sufragistas continuaram com as manifestações por anos a fio, até conseguirem um direito limitado ao voto em 1918 e igual aos homens em 1928. Em 19 de novembro de 1577, terminou a história de uma das figuras mais odiadas da história do Japão. Matsunaga Danjo Hisahide nasceu em 1508, durante o período Senkoku Jidai, que significa período dos estados beligerantes. Como o nome diz, foi uma das fases mais conturbadas da história do Japão. O shogunato Ashikaga estava enfraquecido e não estava conseguindo controlar a luta entre os daimyos do Japão. Se aproveitando dessa instabilidade, Hisahide conseguiu subir na hierarquia social através da prestação de serviços para o clã Miyoshi, que era um dos mais poderosos do oeste japonês e governava a região de Kyoto. Hisahide ganhou prestígio com o líder Miyoshi Shokei quando conquistou a província de Yamato em 1560. Ele foi autorizado a se estabelecer no castelo de Shigisan e se tornou o senhor de Yamato. Entre 1561 e 64, os principais herdeiros do clã Miyoshi começaram a falecer em sequência. Foi aí que Hisahide surgiu como uma das figuras mais poderosas do clã, dividindo o poder com um grupo de generais conhecidos como Trio Miyoshi. Segundo as lendas, foi Hisahide que causou a morte dos herdeiros do clã para subir ainda mais no poder. Em 1565, forças lideradas por ele e o Trio Miyoshi cercaram a residência do shogun Ashikaga Yoshiteru e forçaram ele a se auto-falecer, o que ficou conhecido como o incidente de Eiroku. O shogun Ashikaga Yoshiteru era a maior autoridade militar do Japão, e tirar a sua vida era como um ato de lesa majestade, ir contra a ordem estabelecida. Esse foi um exemplo de como o período Senkoku Jidai foi caótico e que a ambição de Hisahide não tinha limites. Mesmo que eles não tenham conseguido derrubar o shogunato Ashikaga, Hisahide deixou claro para todo mundo que as novas lideranças de Kyoto eram tão fortes quanto as antigas. Em 1567, ele entrou em conflito contra os próprios aliados do trio Miyoshi. Hisahide se refugiou no templo Todaiji, que era um dos templos mais sagrados do Japão, um símbolo nacional e religioso, guardião de tesouros culturais e relíquias de valor incalculável. Durante o conflito, começou um incêndio que destruiu o salão principal e a estátua do grande Buda. Se a sua fama já não era boa, esse evento manchou para sempre a sua reputação. Ele passou a ser visto como um homem sem escrúpulos que passava por cima de qualquer valor para ter o que queria. Por volta de 1568, Kyoto viu a chegada de Oda Nobunaga, um guerreiro que queria reunificar o Japão e restaurar a ordem. Hisahide, vendo que estava perdendo suas forças, se curvou a Nobunaga. Só que depois de um tempo ele tentou se rebelar e aí nasceu a grande lenda sobre ele, a história do chá bomba. Nobunaga sabia que Hisahide era fã da cerimônia do chá e exigiu como preço pela paz uma preciosa peça chamada Hiragumo. Hisahide não só se recusou a entregar a peça, como encheu-la de explosivos, amarrou no seu peito e explodiu, destruindo a peça e a si próprio em 19 de novembro de 1577. Hisahide se tornou símbolo de inescrúpulo e mesquinharia. A fama atravessou séculos e ele foi retratado assim em várias produções culturais, como a série de jogos Samurai
Nikolai Wyhorst como uma figura sinistra, personificando o traiçoeiro, e também apareceu no jogo Nioh 2, onde a busca por poder o transforma em um monstro. Em 20 de novembro de 1695, chegou ao fim a história do último líder de Palmares. O Quilombo dos Palmares não era um simples aglomerado de escravizados fugitivos. Era uma confederação de mocambos que chegou a abrigar entre 20 e 30 mil pessoas e era menor apenas do que Salvador e Rio de Janeiro. A vida em Palmares era complexa e organizada. A economia era baseada na agricultura, na criação de animais e no artesanato. A estrutura social misturava tradições africanas de diferentes etnias e se tornou uma espécie de estado autônomo de africanos em meio aos engenhos escravistas do Nordeste. Foi lá que nasceu Zumbi, por volta de 1655. Ele nasceu livre, mas aos 6 anos foi capturado por uma expedição portuguesa e entregue ao padre Antônio Melo. Foi batizado como Francisco e ele foi educado pelo padre, aprendendo português, latim e os ritos da religião católica. Aos 15 anos ele fugiu e retornou para Palmares. Agora ele tinha o conhecimento de como o colonizador agia e isso tornou um grande trunfo. Zumbi se tornou um grande estrategista militar e braço direito do líder de Palmares e seu tio, Ganga Zumba. Em 1678, o governo pernambucano ofereceu um acordo de paz. As condições eram que os palmarinos que haviam nascido livres permaneceriam livres, mas os que eram fugitivos deveriam ser devolvidos aos seus antigos senhores. Além disso, Palmares se submeteria à autoridade da coroa. Ganga Zumba, cansado e visando a sobrevivência do quilombo e o fim dos constantes ataques, aceitou o acordo. Mas Zumbi se opôs veementemente. Para ele, a liberdade não era negociável. Um quilombo que devolvia seus irmãos à escravidão traía sua própria razão de existir. Pouco depois da aceitação do tratado, Ganga Zumba veio a falecer e Zumbi assumiu a liderança, tornando-se líder da resistência. Ele reorganizou as defesas e intensificou o resgate de escravizados, tornando Palmares ainda mais um símbolo de liberdade por mais de uma década. O governo português contratou o bandeirante Domingos Jorge Velho, conhecido por sua brutalidade na caça de indígenas e quilombolas. Em 1694, após uma longa campanha em um cerco de semanas, suas tropas equipadas com canhões conseguiram romper as defesas de Palmares. Zumbi conseguiu fugir do cerco durante quase 2 anos, liderando uma guerrilha e desafiando as autoridades. Porém, em 20 de novembro de 1695, ele foi traído por um de seus companheiros, Antônio Soares, que revelou seu esconderijo às tropas de Domingos Jorge Velho. Zumbi lutou, mas foi capturado e degolado. Sua cabeça foi levada para Recife, onde foi exposta em uma praça pública. A morte física de Zumbi não apagou sua história e deu origem ao seu mito de imortal. E no século XX, o movimento negro brasileiro resgatou Zumbi e Palmares como símbolos de resistência, e a data de 20 de novembro foi instituída como Dia da Consciência Negra, símbolo da constante luta de resistência à violência racial no Brasil. Em 21 de novembro de 1918, um bairro judeu começou a ser destruído pelos poloneses. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro foi fragmentado. Foi criada a República Popular da Ucrânia Oriental, em 1º de novembro de 1918, com a cidade de Lvov, atual Lviv, como sua capital. Uma semana depois foi declarada a independência da Polônia, e os dois governos entraram numa guerra pela região da Galícia. Antes de se retirar para a região, as últimas forças austríacas libertaram criminosos das prisões, e muitos se voluntariaram para integrar o exército polonês. Os judeus ficaram no meio de um fogo cruzado e alguns dias depois do início do conflito, formaram uma milícia e se declararam neutros. O objetivo era se proteger de ataques direcionados a eles, como havia acontecido quando o Império Russo atacou a região durante a Primeira Guerra. Os criminosos dentro das forças polonesas começaram a atacar e furtar bairros judeus. Quando eles eram alvejados pela milícia de autodefesa judaica, os poloneses passaram a acreditar que os judeus estavam se aliando aos ucranianos. Esse rumor começou a ser reforçado porque não havia incidentes entre judeus e ucranianos, justamente porque a Ucrânia respeitava a neutralidade judaica. No dia 21 de novembro de 1918, a Polônia conseguiu tomar a cidade e os militares foram imediatamente ao bairro judaico. Eles começaram a saquear e incendiar os prédios. Mulheres foram violentadas por diversos soldados ao mesmo tempo, executavam pessoas a esmo e faziam outras se humilharem por suas vidas. O evento, que ficou conhecido como o Pogrom de Lvov, só foi encerrado entre os dias 23 e 24 de novembro. A demora pela ação do comando do exército polonês deixa claro como havia consentimento dos oficiais. O número de vítimas varia de acordo com a fonte, mas a estimativa chega a apontar 150 judeus executados, mais de 400 feridos e 2.000 desabrigados. E durante meses após o pogrom, os judeus continuaram a sofrer assaltos e prisões por parte dos poloneses. Uma unidade judaica com cerca de 1.000 homens foi formada pelo Exército da República Nacional da Ucrânia Ocidental, que também forneceu assistência financeira às vítimas do pogrom. A guerra polaco-ucraniana continuava, e durante a ofensiva do exército polonês, em 1919, ocorreram outros pogroms na região da Galícia. Essa região e a própria Polônia se tornaram um lugar hostil para os judeus e começaram a migrar para a Áustria. Os relatos desses ataques geraram
causaram uma repercussão internacional. Foi nomeada uma comissão de investigação internacional liderada pelos Estados Unidos, que apesar de condenar os atos como antissemitas, inocentou o governo polonês de responsabilidade. O próprio governo polonês também emitiu um relatório, culpando os criminosos recrutados pelos crimes e que mesmo assim os eventos foram distorcidos intencionalmente pelos judeus. A mídia polonesa acusou o evento de ser uma conspiração judaica internacional. 44 pessoas foram condenadas, apenas que iam de 10 dias a 18 meses de prisão, com exceção de 3 pessoas, que foram condenadas à execução por fuzilamento. Em 22 de novembro de 1307, começou o fim dos Templários. Você pode não ter ouvido falar dos pobres companheiros soldados de Cristo do Templo de Salomão, mas com certeza já ouviu falar dos Cavaleiros Templários. Essa ordem militar cristã foi criada na França por volta de 1119 para defender peregrinos da caminho de Jerusalém durante o período das Cruzadas. Eles se tornaram uma instituição de caridade favorecida em toda a cristandade, crescendo rapidamente em número de membros e em poder. Eles eram facilmente identificados por causa dos seus mantos brancos com uma cruz vermelha no centro. Mas o que mais destacou eles não foram as batalhas, mas o dinheiro. Cerca de 90% dos membros eram não combatentes e administravam a maior parte da economia católica enquanto estavam ativos. Basicamente, eles funcionavam como bancos para os reinos cristãos, e isso significava que os reis contraíram algumas dívidas com eles. Nas cruzadas do século XIII, a igreja começou a perder muito território para os árabes, e o serviço de proteção dos templários começou a ser questionado. Para piorar, surgiram alguns rumores de que eles tinham rituais de iniciação bizarros e que iam contra a moral cristã. Juntando tudo isso, o rei Felipe IV da França se aproveitou da baixa popularidade dos templários e pediu para o Papa Clemente V determinar o fim da ordem. A motivação de Filipe era uma grande quantia em dívidas que ele havia contraído durante o seu reinado. Atendendo à solicitação, o Papa emitiu a bula Pastoralis Praementiae em 22 de novembro de 1307. Nela foi ordenado que todos os reinos cristãos prendessem e tomassem os bens dos cavaleiros templários. Mas para legitimar as ações, era necessário que fosse confessado atos de heresia por parte dos templários. Diversos membros foram presos e interrogados no estilo medieval, fornecendo material suficiente para a ordem ser banida em 1312. Gostou do vídeo? Então deixa um like, envie para quem adora curiosidades da história e me siga para saber o que aconteceu amanhã.